Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequeses do Papa Francisco sobre os dons do Espírito Santo. Audiência Geral de dia 7 de maio de 2014. Terceira catequese. O dom do conselho. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Ouvimos na leitura o trecho do livro dos Salmos que diz: Bendito o Senhor que me aconselha, durante a noite a minha consciência me adverte. Salmo 16, versículo 7. Este é outro dom do Espírito Santo, o dom do conselho. Sabemos como é importante, nos momentos mais delicados, poder contar com as sugestões de pessoas sábias e que nos amam. Através do conselho, é o próprio Deus, com o seu Espírito, que ilumina o nosso coração, fazendo com que compreendamos o modo justo de falar e de nos comportarmos e o caminho que devemos seguir. Mas como age em nós este dom? No momento em que o recebemos e o hospedamos no nosso coração, o Espírito Santo começa, imediatamente, a tornar-nos sensíveis à sua voz e a orientar os nossos pensamentos, sentimentos e intenções segundo o coração de Deus. Ao mesmo tempo, leva-nos cada vez mais a dirigir o olhar interior para Jesus, como modelo do nosso ponto de agir e de nos relacionar com Deus Pai e com os irmãos. Portanto, o conselho é o dom com o qual o Espírito Santo torna a nossa consciência capaz de fazer uma escolha concreta, em comunhão com Deus, segundo a lógica de Jesus e do seu Evangelho. Desta maneira, o Espírito faz-nos crescer interior e positivamente, faz-nos crescer na comunidade e ajuda-nos a não cair na armadilha do egoísmo e do próprio modo de ver as coisas. O Espírito ajuda-nos a crescer e a viver em comunidade. A condição essencial para conservar este dom é a oração. Voltamos sempre ao mesmo tema, a oração. Mas o tipo de oração não é tão importante. Podemos rezar com as preces que todos sabemos desde crianças, mas também com as nossas palavras. Pedir ao Senhor: Senhor, ajudai-me, aconselhai-me, o que devo fazer agora? E com a oração, damos espaço para que o Espírito venha e nos ajude naquele momento, nos aconselhe sobre o que devemos fazer. A oração. Nunca esquecer a oração. Nunca. Ninguém nota quando rezamos no autocarro, pelas ruas. Rezamos em silêncio com o coração. Aproveitemos estes momentos para rezar, a fim de que o Espírito nos conceda o dom do conselho. Na intimidade com Deus e na escuta da sua palavra, começamos gradualmente a abandonar a nossa lógica pessoal, ditada muitas vezes pelos nossos fechamentos, preconceitos e ambições, e aprendemos a perguntar ao Senhor: qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? O que te agrada? Deste modo, amadurece em nós uma sintonia profunda, quase connatural no espírito, e podemos experimentar como são verdadeiras as palavras de Jesus apresentadas no Evangelho de Mateus. Não vos preocupeis com o que haveis de falar, nem com o que haveis de dizer. Ser-vos-á inspirado o que tiverdes de dizer. Não sereis vós a falar, é o Espírito vosso Pai que falará por vós. Mateus 10, versículo 19 a 20. É o Espírito que nos aconselha, mas devemos dar espaço ao Espírito para que possa aconselhar. E dar espaço é rezar, para que Ele venha e nos ajude sempre. Como todos os outros dons do Espírito, também o conselho constitui um tesouro para toda a comunidade cristã. O Senhor não nos fala só na intimidade do coração. Fala-nos sim, mas não só ali. Fala-nos também através da voz e do testemunho dos irmãos. É deveras um dom importante poder encontrar homens e mulheres de fé que, sobretudo nos momentos mais complicados e importantes da nossa vida, nos ajudam a iluminar o nosso coração
e a reconhecer a vontade do Senhor. Recordo-me que uma vez no santuário de Wojan, estava no confessionário diante do qual havia uma fila muito longa. Tinha também um jovem muito moderno, com brincos, tatuagens, todas essas coisas. Veio para me dizer o que lhe acontecia. Era um problema grave, difícil. E disse-me: contei tudo à minha mãe. E ela disse-me: conta isto a Nossa Senhora, e ela dir-te-á o que deves fazer. Eis uma mulher que tinha o dom do conselho. Não sabia como resolver o problema do filho, mas indicou a estrada justa. Vai ter com Nossa Senhora, e ela te dirá. Este é o dom do conselho. Aquela mulher simples, humilde, deu ao filho o conselho mais verdadeiro. De facto, o jovem disse-me: olhei para Nossa Senhora e sinto que devo fazer isto, isto e isto. Nem precisei de falar. Já tinham falado tudo a sua mãe e o próprio jovem. Este é o dom do conselho. Vós, mães, tendes este dom. Pedi-o para os vossos filhos. O dom de aconselhar os filhos é um dom de Deus. Queridos amigos, o Salmo 16 que acabamos de ouvir convida-nos a rezar com estas palavras. Bendigo o Senhor que me aconselha. Durante a noite a minha consciência me adverte. Tenho sempre o Senhor diante dos meus olhos. Está à minha direita e jamais vacilarei. Versículos 7 a 8. Que o Espírito possa infundir sempre no nosso coração esta certeza e encher-nos da sua consolação e paz. Pedi sempre o dom do conselho. Papa Francisco.